rodeado agora por alguém realmente honrado. Ela se curva, né, em sua presença. Às vezes eu, tipo, ir pra ficar normal e diz, bem, da próxima vez que meus servos vierem aqui, eles, eles estarão dispostos a ajudar. Se fizerem alguma coisa errada, pode me contar. Ela confirma, cara. Pode ter certeza. Ele se levanta e, bem, eu acho que eu vou tentar descansar um pouco. Vou ler. Ele coloca a mão no queixo. Não sei ler. Tá andando incrédulo pelo. E tá andando incrédulo pelo lugar. Eu sei ler. Coloca no queixo. Ah, pera. Muito bem. Ó, o Dozitsu terminou a sua conversa com a Dari. Ele está voltando pelo corredor, Sr. Tai. Cara, tu encontra na tua frente aquele pequeno tigrezinho. É com ódio pra mais de 5 do teu tamanho, tá ligado? Encarando você. Senhor Dozetsu? Oi, Dai. Fala, tudo bem? Depende. Por acaso, o senhor já se desculpou? Duas vezes você aponta pro lugar. Acabei de falar com você. Você tem certeza? Quer perguntar pra ela? Ele fica te encarando por alguns segundos. Não, você não é do tipo mentiroso, senhor Dozetsu. Justamente. Então, algo mais? Sim, eu queria conversar algo com você e com a senhorita Hitomi. Ok. Vamos encontrá-la. Ele. Tu vê que ele tá segurando o que antigamente era o braço. Não é mais nada. Também sentindo um pouco de dor de conforto. Obviamente. Perfeito. Um detalhe é que quando vocês encontraram a Hitomi, ela parou de ler sobre e estudar os dois bullies e ironicamente ela tá comendo. Oi? Fala com um Os caras bocadinho. comem buraco. Isso que é roleplay. Ah, sim. Isso é roleplay, o resto é resto. Cuidado pra me arrombar. Cara, realmente vocês chegam lá e ela tá tipo. Os dois bullies na frente dela, ela tipo ajoelhada. Os dois bullies na frente e ela comendo um. Cara, eu De descobri que arroz. molho de arroz e segurando um pergaminho com a outra mão, assim, lendo e pensando. Então, oi, menino. Ela acaba de botar o resto do bolinho na boca. Eu posso passado na biblioteca pra um negocinho? Pode repetir, por favor? Eu posso ter passado na biblioteca e pegar um negocinho? Sim. Um livro infantil com aquele conto que o clã Lee, que eu escutei no clã Lee. Ah, tem. Não é possível. O nome do conto é Takedo Kensei no Monogatari. Os contos de Takedo Kensei. Takezo, aliás, Takezo. É o Bezetsu. Ai. Então. Ele chega, tipo assim, ele vê que a Hitomi tava assim, ele entrega o livro, tá ligado? Senhorita Hitomi, eu acredito que isto... Que isto? Isto, o livro com o conto. Ah, certo.
Tommy. Ela se levanta. Sim, sim. O detalhe sobre o pergaminho é que ele tem ilustrações, entende? E na ilustração, quando a ilustração em si mostra um rapaz no desenho, sabe, no desenho em pinturas ukiyo-e, sabe, bem rudimentar, bem característico. Só que mesmo o rudimentar tu consegue ver que na cintura o aparentemente protagonista que carrega duas espadas, ele está carregando na cintura um bule muito semelhante ao que você recuperou. Ela tipo, apesar dela. Ela tá assim à venda. Então ela dá aquela encerrada de olhos pra imagem. Ela olha de volta pro Bully. Ela olha pro Dozerto. Quantos anos o seu pai tinha? Você olha assim. Sei. Quando vai aqui. Cara, eles pegou um Obrigada, pedaço. Thay. Tá ligado? Ela levanta, ela pega o ombro lá. Obrigada, Thay. Mas acho que isso vai me ajudar. Bastante, na verdade. Não desapareceu. A propósito, eu queria fazer uma proposta pra vocês. Sim. Tem algo da senhorita Dari deixou uma pulga atrás da orelha. Por acaso vocês não se importariam em um leve desvio ali por Rocorra? Foi. Bom, eu poderia, mas podemos passar no deserto antes. Eu preciso explicar pro meu clã que os Watanabe não são mais armas, e sim nossa família. Eu não vou andar por aí sozinha. Então onde vocês forem, eu vou. Ó, pra vocês terem uma ideia do desvio, Rokuoha é um pouco é um desvio total, assim, sacou? Mas, pra sorte, realmente, o caminho mais... Se você seguir reto toda a vida, vocês passam pelo deserto. Realmente, passam pelo deserto, mas assim, não... É o caminho mais curto. Vocês passam pelo deserto, mas se seguir reto, chega em Rokuoha em pouco tempo. Deixa eu ver se eu pego o mapa lá do... O tomo do explorador. Ele tá lendo, tá ligado? Pode passar. Só pra constar, a Hitomi acha que ela que te ensinou, tá? Aqui, minha família tá por aqui, então a gente vai poder ainda ter semente, salvar os Watanabe, e aí vamos pra Roku. Tudo certo. Eu que não vou voltar pro inferno de Tendaijima sem vocês, então. Se vocês escolherem. Um pouco mortal, mas é legal. Deserto de novo. How are you, Waylee? Eu vejo ele já tem um tempão. A última vez que eu vi, eu acho que ele tava aqui no tempo. Depois surgiu aquele alce grandão. É legal. Gostei. Tô olhando com um pouquinho feio. Claro. Oi. Brincando com as plantas. Ótimo. Bem, sobre isso que eu queria conversar com ele. Bem. Senhora Dozetsu, em qual parte do deserto está a sua família? Aqui perto, na fronteira, se eu não me engano. Podemos nos abastecer lá e seguir caminho. Quanto tempo até lá, Cole, de viagem? Até os Watanabe, pouco tempo, menos de 4 dias seguindo por uma linha reta. Vocês chegam em 4 dias, chegam no posto onde estão os Watanabe. Seguindo dessa mesma direção, desse mesmo ponto até Rokuoha, mais uma semana vocês chegam em Rokuoha. Este é o caminho mais curto. Dúvida. Esse posto, ele é próximo a um rio?
Ao. No caso. Cara, vocês passam por um córrego, um único córrego do rio Liuang. Que a gente precisa atravessar o lago pra chegar em Rokohan, já que a gente tá na tundra. Sim, de fato. Então, é próximo do lago? É próximo do Ok. lago. Talvez eu consiga uma carona para nós até Rokuohan. Senhor dos Reis, onde no mapa fica esse outpost? Dos outros mostra. Fica bem aqui. Esse lago. Tem a divisa. Aqui tá o povo. Ele olha pra você e pergunta: Você tem certeza? Tem. Ele ainda não sabe que ele tá lendo, tá ligado? Sim, o outro tá. Pera aí. Tem certeza? Porque o 2 vezes foi com maior confiança. É ali. É esse. Tá bom. Alguém sabe onde a senhorita Dahi está? Eu aponto a direção onde eu tava conversando com ela. Bem, eu estava ali onde você me encontrou. Ela parece que Magos do lado, tá ligado? Caraca, esse é foda. Então, Então. a Dahi está atrás de vocês. Quando eu cadê a senhorita Dahi, ela tá lá que nem um espírito. Tá ligado no anime quando o cara fica em preto e branco, vai meio que assustado. Assustado assim. Sim. Caralho. E trava, tá ligado? Natural. Senhorita Dahi, você tem corvo? É um corvo mensageiro. Ah, sim, eu posso. Vocês precisam mandar uma mensagem ou querem que eu lhes dê um pra vocês transmitirem informações? Não, eu quero apenas mandar uma mensagem para o clã Lee. Ah, tudo bem. Um momento. Ela faz um pequeno assovio e depois vocês começam a ouvir. Só vem batendo as asas e entrando na sala e parando no ombro dela. Ao chegar o corvo daí. E aí, qual é, galera? Qual é a mensagem? Eu só consegui imaginar que o corvo tava entrando e a Shiori tava no quarto e atacou o corvo. Então, ele tá. Parece que ele tá um pouco depenado nas asas, mas sem problema. Qual é, galera? Fala aí. Fala aí, mensagem. Qual a mensagem? Diz aí. O Thaís estende a mão, tipo, pra que ele venha pra mão dele, tá ligado? Pra ele falar a mensagem. Ele vai até você, sacou? Quando ele vai até você, ele. Chá comigo! Com total descrição. Muito honrado. Prazer em conhecer, Sr. Lee. O prazer também é meu. Qual seria o seu nome, Sr. Corvo? Manolo! África. Peraí, só um segundinho. Tem que me recompor aqui. O cubo africano. Porra. Manolho. Eu quebrei o Igor. Qual é o seu nome? Manolo! Uganda. Manoro des. Eu vou pagar esse filho da puta com pipoca, com caramelo. Nem vem, Mel. Primeiramente, Sr. Manolo, a mensagem será para a mansão do Cloni. Chá comigo, essa é a localização. Você sabe a área de entrada dos corvos, não sabe? Sim, eu não sou louco. Tem que sempre ir no ambiente dos corvos aí, com maior educação, sem invadir.
Sim. Palavras serão essas. O Sr. Lee, se o senhor quiser, o senhor pode anotar em um pedaço de pergaminho, assim, se não queira que eu leia ou que eu saiba. Eu não importa que você saiba. Chá comigo. Saudações do guardião. Gostaria de um acompanhamento das divisas do teto até o até o palácio de nosso clã. Cara, ele fala meio que a localização do outpost. Perfeito. E ele chega, tipo, ele sussurra no ouvido do corvo. Que os ventos tragam um novo mundo. E que o sol reine sobre ele. Wakarimashita. Que isso? O Manolo soltou essa frase, né? Esta última parte você deve repeti-la apenas uma vez. Chá comigo. E ele, tipo, estende a mão, tipo, pra ele voar. Antes dele, quando você estende, ele vai no ar já, só que ele para um pouco batendo as asas próximo de você, Hitomi. Senhorita Hitomi, é Hitomi, né? Sim. Então, eu tenho uma coisa pra dizer o seguinte: a coruja da senhora é uma merda. Eu despistei ela ao redor do templo, me perseguiu 5 vezes. Não é porque eu sou preto que eu sou café, valeu? Uou. Foi mal, desculpe. Me desculpe por ela. É que. Sabe como é, né? Corujas são. Carnívoras, comem, assim. Algumas outras criaturinhas. Me desculpa aí. Não, sem problema, sem problema. Honrado em conhecê-la, senhorita Hitomi. Muito bem. Ele olha pra você, o 200 daí. Muito prazer, Lord Takeda. Vamos seguir. E ele parte. Partiu! Imagine partiu em japonês, entendeu? Partiu! O Manolo sai enviando a mensagem. Manolo Corvo. Então, acho que na hora de descansar um pouco. Tá aí. Quando eu pretendo ir embora? Amanhã mesmo? Até o corvo chegar lá, até eles virem, pra não ter muito atraso. Agora. Ok. Eu vou acordar o nome dele mesmo. Tá sendo apunhante. Então será que nós podemos sair amanhã pela manhã? Eu gostaria de fazer a última coisa no tempo. Comigo tudo bem. Senhor Judai, eu poderia roubar sua atenção mais um pouco? A Dahi, ela acena com a cabeça e... Claro, você não toma minha atenção, jovem Lee. É um prazer atender vocês da melhor maneira que eu posso. Eu aprendi isso com uma pessoa muito especial. Quer fazer a cena deles primeiro? Qualquer ordem? Agora? Se você quiser, você pediu. Tá bom.
Então eu quero falar com ela, tipo, num lugar mais reservado. Certo. Ela vai. É tipo o escritório dela, aquela sala onde tem os tomos mais. Os tomos mais secretos. Beleza. Cara, ele chega lá, né? E ele faz uma reverência, primeiro de tudo. E. Senhorita May, peço desculpas pelo incômodo e pelos estragos desnecessários que causamos ao entorno do templo. Por favor, aceite. Cara, como eu posso dizer? A restauração não perfeita, mas, por favor, gentileza, aceite como meu pedido de desculpas. Quando você fala sobre esse ponto, cara, ela Caraca, notou, que grossa. ela notou que você foi fazer aquele processo. Ela agradece, certo? Ela faz um pequeno sinal de agradecimento. É um gesto com as mãos, basicamente em que seria um selo de mão, contudo é mais voltado para religião, não para jutsus necessariamente. Ao fazer o selo de mão dela, ela aponta sua direção e abaixa o seu olhar, dizendo: é uma honra, jovem Lee. É uma honra receber o seu agradecimento, sendo que, no meu ver, vocês foram não a ruína, e sim a luz deste templo hoje. Não tenho certezas disso, senhorita Nahi. Pois uma coisa que nos ensinam, e agora ele fala levantando a cabeça, é que aqueles com grande conhecimento normalmente têm grande poder. Então imagino que não teria sido tanta dificuldade assim para a senhorita ter lidado com aquilo. Retorna suas mãos sobre a mesa onde ela tá. Ela tá assim. Ela tá naqueles puffs, sacou? Sentada diante de uma mesinha de chá. Certo? Ela dá um leve sorriso e menciona: bom, eu fiz o que me foi pedido. Mantive a segurança do Hayato e dos colegas e amigos da Hitomi como eu pude, além dos outros espíritos dentro deste templo. Entendo. A propósito, os Daigos, foi intencional a entrada deles? Alguém utilizou algum jutsu que conseguiu romper a barreira que impede espíritos não bem-vindos de entrar. Eu consegui identificar a pessoa. Ela estava a uma certa distância. Ela assistiu à luta, não se envolveu e foi embora no momento que Jinpachi caiu em batalha. Imaginei. Jovem, Acho que sim. eu só quero acrescentar um detalhe. Esta pessoa, ela possuía uma característica semelhante a você. Ele possuía espíritos acompanhantes, tal qual você possui Lemsi-san e Xueng-san. Este outro também era acompanhado de alguns espíritos que o auxiliaram e
aumentava suas habilidades de conjuração de jutsus. Entendo. Eu gostaria de fazer uma pergunta, que talvez seja um pouco rude. Por um acaso, neste templo, não teriam outros espíritos, como Lan Si e Xuang? Ela, mantendo ainda a expressão de sorriso, ela menciona: bom, existe mais um espírito na mesma categoria de Xuang e LMC. Se possível, eu gostaria de conversar com ele. Se, assim como outras vezes, ele desejaria me seguir. Bom, eu devo então apresentá-la a você. Ela estende a mão para a lateral do corpo dela. Ao estender o braço, ela fecha levemente os olhos. E ao abaixar ao se concentrar, ela só menciona: você gostaria de aparecer agora? Por favor, Xian. Das mãos dela começa a emanar uma grande quantidade de energia que é como se estivesse se desprendendo dela, sacou? E conforme vai se desprendendo dela, surgindo uma grande quantidade de semelhante a chamas brancas dela. Nubi morreu. Perfeito. Essa parte não é dele mesmo. Surgindo através de semelhante a chamas brancas. Cara, ele morreu. Perfeito. Surge um espírito ali, o nomeado Xian. E esse espírito, cara, ele é uma criatura mística. O unicórnio japonês é um Kirin que surge diante de você. Kirin? Exatamente. A descrição dele tem corpo de cavalo, escamas de dragão, e ele representa a boa sorte, o conhecimento e principalmente a sabedoria. Que é uma boa, porque Lance e Xuing já se provaram mais de uma vez que não é. Sabedoria não é muito bem o forte deles. Ao Shen surgindo e parando, ele tá numa versão que ele cabe nessa sala. E ao surgir, a primeira coisa que ele faz é abaixar a cabeça, fazendo uma reverência a você. E Não tá devolve. ele, Respeito. ao terminar, ele menciona: muito prazer, Li Tai-lung. O prazer é todo meu. Xian, se escutei certo. Perfeitamente. Imagino que você tenha escutado o que acabo de dizer. Ele olha pra Dahi. A Dahi tá olhando pra ele com um sorriso, sabe, como se fosse compreensão total. E ele olha pra você e menciona: eu escutei, de fato. Eu sou, digamos que, um companheiro da Ria há muito tempo. Mas eu gostaria de saber de você, jovem Lee. Qual é o seu grande objetivo na sua estada no mundo dos vivos?
Ai! Eita, cara. É ter tuberculose. Não, não. Porra. Morri cascado. O Shin veio pro mundo dos vivos sem fazer a vacina da corona, velho. Passou pro Tai, sacanagem. Né? É mais. Passando 12 edições antes de tomar um banho ali no lado. Tá, a pergunta dele foi a minha estadia no plano dos vivos, né? Qual seria o seu objetivo na sua estadia no mundo dos vivos? Confesso que não sou alguém, poderia dizer, vicioso. Não sou alguém que luta por dinheiro. Não sou alguém que morre por honra. Apesar de prezar pela minha. Não sou alguém que mata por dinheiro. Alguém que rouba por prazer, que tortura por diversão. Sou alguém que protege por um sorriso. Sou um guerreiro, mas sou um guardião. Um guardião que preza pela vida de minha senhorita, que preza pelo sorriso e pela felicidade dela. Assim como pelo bem-estar do clã que me acolheu e me criou. Lisa, eu devo admitir que, de uma forma até engraçada, você lembra muito a Darin há muitos anos atrás. E a sua postura durante todo o combate foi muito honroso. Você só fez aquilo que era estritamente necessário, preservando a honra do Sr. Dozetsu em um combate contra Jinpachi. Você, além disso, cobrou as desculpas que o Sr. Dozetsu devia aos membros a todo o templo. Foram atitudes honráveis. Essa última foi mais birra minha mesmo. Seu espírito não é nobre. Do contrário, o impulsivo Lem Si ou o levemente arrogante Xuang não estariam o acompanhando. Primeiro, levemente arrogante. Você está sendo educado. Ele sorri. Ele é muito. Ele então menciona: mas todo dragão não é? Todos que preservam a essência ou de alguma maneira herdam a característica de um dragão são levemente arrogantes. Está em sua essência. Vem na cabeça dele, tipo. A Hitomi posando de fodona com o Shuang do lado, tá ligado? Exato. Bom, não nego que há verdade em suas palavras. Ele olha então, o Shin olha pra Dahi. A Dahi, ela mais uma vez menciona: sim, Shin, pode sim. Logo depois o Shin se aproxima de você, certo? Os cascos dele batendo no chão. Ele então abaixa a cabeça até ficar bem próximo de você. E é como se ele realmente olhasse toda a essência do seu espírito, a essência da sua voz, as cores que a vibração do seu espírito emana. Então ele menciona: Sr. Tai, você me julga merecedor? Não posso julgar
sem conhecer. Isto apenas o tempo dirá. E você? Acha que é digno de ver minhas chamas? Ele sorri e menciona. Bom, Dá um passo pra trás e ele levanta a mão, tipo, em frente ao rosto dele, tá ligado? E aquela flor de lótus na mão. o Shen, ele sorri, e ele devolve a mesma frase. Só que, bom, isso só o tempo dirá. Por isso, eu acho que a única forma de fazermos isso é eu acompanhando, não? Bem-vindo ao grupo, Shen. A Dahi, ela ri um pouquinho e menciona. Ele fez a mesma pergunta há anos atrás. Vá em paz, Shen. Você foi um excelente companheiro. O Shen então se transforma naquela quantidade de chamas brancas. E ele literalmente emana e te envolve. Você acaba de ganhar o espírito do Kirin, Shen. Beleza. Ele vira. Como é que é o nome? Ah, tá. Pra Dahi. E qual foi a sua resposta, senhorita? Ela sorrindo ainda, bom, quando ele me fez essa pergunta, eu disse que eu não estava em posições de poder responder, que ele só poderia saber se me conhecesse. Acho que eles estavam certo. Somos até que parecidos. Ela então, os olhos dela estão levemente brilhantes, sabe, como se ela estivesse realmente se despedindo de um amigo. E ela menciona: ele vai te acompanhar, vai te proteger e vai tentar te instruir da melhor maneira que ele achar. Ele vai tentar te trazer paz e ele vai sempre evitar na medida do possível que qualquer mal te aflija, espiritualmente, mentalmente ou fisicamente. Agradeço. Eu prometo que cuidarei bem dele. E antes de meu... eu o trarei de volta para cá. Ou ao menos tentarei. Você, Lee, e todos os seus amigos são sempre muito bem-vindos no Templo dos Espíritos. E, cara, em direção a ela, tipo, chegando bem próximo. Ele pega a mão dela, e ele coloca um lenço. Pô, pela lágrima de um amigo. Ele coloca em forma dela, pra ela depois enxugar. E ele diz: aí, você sempre será bem-vinda enquanto eu viver no clã Lee. Assim como nós sempre viremos responder um chamado seu. Isso. E ele sai, cara. Perfeito. A Dahi, ela preserva toda a sua educação como uma sábia, certo? Ela agradece, ela agradece com gesto, sabe? Tomando o lenço, acenando com a cabeça e logo depois acompanhando, enquanto você está deixando a sala, acompanhado agora do seu terceiro espírito, o Kirin. E depois ele fala que a Hitomi caça Pokémon. Ah, se fuder.
Não, ela. São Bobo pra acreditar. não dá pra guardar, tá ligado? Os do Tai dá, tá ligado? Isso que é melhor. O- A Hitomi usa Pokébolas, o Tai é a Pokébola. Então, quem é o próximo? Ou Igor, tu tem mais algum ponto? Algum detalhe? Padrão. Posso fazer o meu? Acho que o meu vai ser mais rápido que o da Mel. Tudo bem. Pode falar. Cara, o do Zetsu, ele se despede, né? Da Hitami, que só tá eles dois lá agora. Bem, seu Hitami, vejo você depois. E ele vai pro mesmo local onde mais cedo ele conversou com os espíritos dele. As maldições, na verdade. Ele não tem espírito, ele tem maldição. E ele vai tentar conversar com eles de novo. Só que dessa vez de uma forma mais. É aqui, ó. Alô? Uhum. Mas assim, você. Pô, Mas você falou com a Hitomi agora? eu me despedi dela porque eu tô sem. No mesmo lugar, Perfeito, tá ligado? perfeito. Onde o 200 foi de manhã. Sim, sim. Chegam lá e faz aquele mesmo ritual de, tipo, coloca cada arma separadinha, tá? Uhum. Com respeito. E fica ali se concentrando. No centro. Quando você se concentra, dessa vez não aparecem os espíritos das outras espadas, entende? Aquela silhueta, entendeu? Uhum. E em vez de várias silhuetas, aparece apenas uma silhueta dessa vez, que é a silhueta da Shimoko. Eu tô preparado emocionalmente pra levar um tapa na cara, mas tudo bem. Quando surge, a silhueta de pé, tá? A silhueta parece realmente uma sombra de você mesmo, só que de pé, entendeu? Ela tá. Uhum. Ele dá um passo à frente com aqueles olhos brilhantes. Então, ele se ajoelha na sua frente, abaixa a cabeça e menciona: eu era sua maldição pela sua própria desonra e a sua falha, mas você lavou esta honra hoje. O 200. Pode falar. Pode falar. Não, pode falar, pode também. Você é uma pessoa simplória. Você não tem dons com as palavras, mas você agiu da forma com que achou necessário. E você enfrentou um ponto do seu passado que estava em demasia, alimentando e preservando a minha existência como sua maldição. O meu nome, Shimoko, o silêncio, a qual antes era uma maldição, uma forma de xingar, você utilizou de maneira honrada para provar. Vai me ajudar aqui. Quando a Shimoko começa a falar sobre maldições e tal, 200 dá uma leve risada, mas não rindo dele, tá ligado? Rindo da situação. O 200 fala: sabe, Shimoko, se não fosse por você, eu jamais teria conseguido ficar mais forte. E eu não estou falando do pacto com Bial, mas sim de toda a situação que trouxeram ambos para cá. Desde quando meu pai quebrou você, até o momento que a família Watanabe consertou e devolveu a mim. Bom, eu não sei se existe destino ou não, mas
Eu prefiro pensar que você não é uma maldição, mas talvez uma bênção escondida. Você falou, eu não sou muito bom com as palavras, mas espero que você tenha entendido. Ele ainda curvado na sua direção. A aura dele começa a se tornar pouco a pouco elétrica, certo? Enquanto ele vai se tornando pouco a pouco elétrica, pouco a pouco ele vai ficando. Lembrando que ele é uma versão, uma aura semelhante a você mesmo. Então é um homem-leão, mas vai ficando cada vez mais bestial até a ponto de parecer só um felino qualquer, entendeu? Ainda grande, mas tirando as partes humanoides, certo? Uhum. Enquanto que ele vai se alterando, você vai ouvindo o som da eletricidade, certo? Aquele raio vai se expandindo e aquele raio vai ficando escuro, tal qual a sua habilidade que você liberou antes. Lembra que era o Kuroi Kazushi? Hum, Até que ele toma esta forma, virando realmente um grande felino de raios negros. muito foda. Ao se tornar isso, ele, nessa forma bestial, ele não mexe agora a boca pra falar, você só entende, sacou? É como se a mensagem viesse direto. Ele. Você considerou uma maldição uma bênção porque ela lhe trouxe benefícios? Porque você fez aprender com seus erros? Ou tal qual com as adversidades que surgiram durante sua vida? Ele toca onde antes era o braço, uma risada. Sim, chamou. É exatamente isso que eu disse. Ele então se expande, meio que saltando na sua direção, certo? Quando ele salta na sua direção, ele então ele mergulha no seu braço. Ih, caraca, vai doer pouco essa porra aí. É assustador, claro. Sim, só que quando ele mergulha no seu braço, você só sente como se o seu braço estivesse. Como se ele estivesse superaquecido e ele estivesse levemente tremendo, certo? Como se fosse um leve choque. Uhum. Após ele mergulhar, a maldição da espada mergulhando no seu único braço que sobrou é uma forma dela compensar. Você considerou uma benção, a maldição uma benção. Você conseguiu compreender uma das características mais importantes sobre as maldições. Uma maldição pode ser uma benção aos olhos de outra pessoa. Tudo é uma questão de perspectiva. E como você sempre utilizou suas maldições unicamente para combater as suas adversidades, ela é realmente uma maldição ou uma benção? Caralho, é filósofo demais, mano. Doutor Atos Cole. Esse relâmpago na sua mão, ele, ao ser completamente mergulhado e absorvido, ao terminar, a sua mão agora, o seu o braço que sobrou, ele existe algo que está sob seus pelos, tal qual suas listras de tigre, só que num padrão semelhante a uma tatuagem. Uhum. A partir de agora, a Shimoku deixou de existir como uma espada física. Ela pode ser evocada através do seu braço. Eita caralho. Trust. Foda. Não ganhei mais um slot de ar. Da hora.
Teoricamente, agora, quando você. Pra você embainhar ou desembainhar a Shimoku, basta você se concentrar. Literalmente, a bainha dela é o seu braço. Caralho, velho. Eu virei um cavaleiro de Capricórnio, mano. Você não. Teoricamente, quando você estende a mão, suja ainda a espada, entendeu? Não é tipo, tu Ai, faz entendi, movimento só com a mão e corta. entendi. Mas da hora, Fica. velho, da hora, eu gostei. Fica parecendo o Siegfried. Lembra quando eu desenhei o Siegfried de Capricórnio? Que ele tinha espadinha Sim, de luz em mãos? sim. Só que no A seu, lenda. no seu caso, só uma grande quantidade de raios se prendem da sua mão e tomam a forma da Shimoku, a katana. Aliás, katana não, uma Odashi. Obrigado pela retificação. Eu fico muito triste se você falasse Katana de novo. E um outro detalhe, como ela agora tomou essa forma, ela não muda de nome, mas ela acrescenta um detalhe ao seu nome. Hum, O termo dela que vem tipo a evolução, né, dela é Arashi. Arashi. Exato. No caso, Arashi no Shimoku, o silêncio da tempestade. Caralho. Foda. Só isso que eu digo. Foda. Qual era o dano dela mesmo? Ah, esse aqui. Deixa eu mandar. Sim, perfeito. Ai, cadê? 106. Não, 103. Precisa rolar uma rolagem de ataque, tá? Só me diz qual era o dano dela. Não, tô. Ó, só vou mandar aqui. É isso aí. A força, as habilidades. Tá, não, mas sem habilidades. Eu quero saber só o dano dela. Só o dano dela, sem habilidade nenhuma. Só o dano dela. Ah, é 2d8 mais força mais 44. Então, o dano dela é 2d8 mais 65 agora. Foda. Um, um detalhe característico também da Arashi no Shimoku, que agora, basicamente, se você quiser usar ela para combate, você tem uma certa vantagem, porque quem não sabe disso, ninguém vai saber que você vai fazer um movimento e vai tirar uma espada dentro da mão. É justo, né? Ninguém espera. Eu nem tenho voz. Como que eu vou fazer isso? Você virou o Kuwabara, tá ligado? Tu estende a mão, Leiken! Muito foda, velho. Quando, Caraca, mesmo só quando, fica velha. mesmo quando tu evoca, ela surge em meio a raios, só que pra todo mundo que olha é uma katana física de metal puro, sacou? Uhum. Tudo bem que quando tu evoca, provavelmente alguém vai ouvir um rugido de uma pantera e logo depois vai surgir ela. Ah, detalhe, né? Detalhes, Detalhe. detalhes. O que é detalhe? Ah, e agora, a menos que você perca seu braço, tu não pode mais perder essa espada. Fica com esse braço, tá Pô, bom? mas aí é foda. E outro braço, caralho. Aí me fodeu. Ah, eu sei, eu É tô. o Riff. Acabou. Vai Aí virar o Riff, acabou. mano. Caralho, que presente da porra, né, velho? Que a minha me deu, agora que eu lembrei, foi ela que jogou a manopla pra mim. Que presentão, velho. Acabei de lembrar desse detalhe, mano. Tinha Queria esquecido. matar o papai, mas você conseguiu matar o papai. Caralho, que presente grego da porra. Ei, você pode ter achado ruim, mas a manopla que reuniu todas as suas habilidades e permitiu com que você usasse em primeira mão o raio negro. Verdade, caralho. O Bruno me lembrou de um bom momento, velho. O leve.
Não, a gente. Ficou só um cotoco. O Levi virou um Acabei cotoco, de cara. lembrar do Levi. O Levi só ficou a cabeça, Tentando velho. lembrar, tentando lembrar do detalhe que foi a Hitomi que cortou seu cotoquinho. É, também tem que tentar, caralho. Assim. Não bastou o pré briga, né? Ele me deu o foco. O Levi. Ah, mas ele perdeu. Mano, ele cortou a lua. Beleza? Foda-se. Ele cortou uma lua. Falou e se cortou no processo. Não, ele não se cortou no processo. É que o Asi da É Haka as- também rasgou o resto, né? É as leis as leis da física, né? Se você coloca uma força em um objeto, a força será retornada a você. E aquela porra daquele bichinho tinha um bagulho que levava dano quando batia nele, velho. Se fuder, mano. Ele era o Desgraça, dragão. hein? Cara, ele era um dragão Prime. Porra, ele era o Prime dos dragões. E Tá? era. Tá bom, gostei que você conjurou o verbo. Era! Oh, meu Mano. Deus. Duas vezes ele fica muito agradecido, velho. Uhum. E, tipo, ele olha em volta para as outras armas. Mesmo que elas não estejam manifestadas. E, bom, saibam que todos vocês são uma benção. E vamos descobrir como. Ele dá uma risada. Você não ouve risadas, mas você ouve uma. Ouve não, você sente como se fosse um. Como é que é a expressão? Como se eles concordassem, sacou? Em uníssono pra você. Uhum. Em uníssono, né? Patético. Não, eles concordaram, eles não são francês pau no cu. Foi mal, cara, mas me soou muito bem na minha cabeça. Patético. Não, isso é olhando pro Guto, é o Guto tirando a camisa, se olhando no espelho e a gente vê e tem que só falar uma coisa. Patético. Ele tem coragem de se ver no espelho. Tem, cara, tem. Caralho, Agora, caralho. cara, realmente, o ideal agora é que você só precisa, no caso, descansar, certo? Pois, assim, eu acho que quando o Dozeto, sabe, se ele deita e fecha o olho, só abre amanhã de volta. Dos oito ele pega as armas, deixa ele ir fora, porque não pode entrar no tempo. Vai lá pro quarto dele. Ele se deita, né? Sabe quando o cara tipo, coloca o livro assim pra ler e diz mais na hora, velho? Caralho, agora eu sou ler, né? Vou ler aqui o tomo do. Aquele tomo que eu comprei de arte marcial. Sim, Ele sim, o começa a tomo ler, da escola ele, Cacau. ele lê o título. Como pá! E o livro cai na cara dele e ele dorme, velho. Exatamente isso. Agora eu sei ler, vou ler. Tomo. Ele leu a palavra tomo. Caramba, esse livro tá legal. Dá. Exatamente, velho. E assim eu encerro aqui. Muito bem. Hitomi, está com muitas dúvidas na cabeça? Então, depois de passar aí o resto desse dia pensando, decidindo algumas coisas, ela procura o Eileen. Eu tenho algumas ervas que eu catei no meio do caminho, em tentar higiene e tudo mais. E ela vai. E ela dá todas as frutinhas, ervas, porque ela tem, por exemplo, uma frutinha que basicamente dá água e tudo mais, deixa sem sede por horas e tal. E ela vai dando as coisinhas pro Eileen pra ele, digamos, conhecer mais plantas e tudo mais. Expandir o conhecimento dele. Se a gente Sim. tiver se por causa da gente tiver um jardim de ervas também. Eles têm um jardim. Eles têm um. Vai trocar. O detalhe o Elin, ele tá muito empolgado em provar as frutas, estudá-las, expandir o conhecimento dele sobre jardinagem, certo? Bem empolgado e tal. Claramente mais inteligente, mas mesmo assim ainda com aquela voz irritante, entendeu?
E como eu senti levemente um recalque da Shiori. Quando tu vai achar a Shiori? A Shiori tá Eu quero ter um momento com ela. Quando tu finalmente acha ela tá lá na cozinha. Ela tá com 3 bules de café, estão ali vazios. Certo? Ela tá em pé em cima de uma mesa, com uma xícara em mãos. Em mãos, você entendeu? Uma xícara na Sim. garrinha. Tá toda meio que depenada. Sacou? Tipo, as penas dela estão empolvoradas, sacou? Parece que ela entrou como se ela tivesse brigado com um corvo. Ou há poucas horas tenha enfrentado um exército de esqueletos zumbis de fogo. Claro. Quem nunca? Quando ela vê quando ela vê você se aproximando dela. A tradução é: o que tu quer? Bom dia. Também se aproxima mesmo. Ela vai até a Shiori. Ela faz, sabe, um carinho na cabeça. Na cabecinha assim. Bom, eu quero um tempo com a minha preciosa coruja. Quando você faz o Preciosa, carinho, aliada e amiga. quando você faz Cheiroso. o carinho, ela aceita, sacou? Ela meio que sabe que como se estivesse retribuindo com tal qual um gato quando tu faz carinho e ele tá aceitando. Ah, só aquele detalhe que eu não certifiquei que não tivesse mais ninguém, porque eu provavelmente não aceitaria carinho na frente de outra pessoa. Sim, é exatamente por isso que ela tá fazendo isso, sacou? Daí quando ela tá aceitando o carinho, depois ela para rapidamente e fala: Aí, aquela couve com pernas não tá perto, né? Não, ele está nos jardins. Eu quero um momento a sós com você. Ela menciona: Hitomi, ele é o jardim. Pondera, tipo, bom, sim. Bom, o jardim está no jardim. Ela ainda com aquele tapa-olho, ela coloca a xícara no pires. Sim, até agora ela tava com a xícarazinha. E tem um pires ali, ela completamente educada. Ela então, como se estivesse bocejando, sabe? Ela, onde a gente tá se metendo, Hitomi-san? Aonde a gente tá se metendo? Aonde? Bom, eu não sei exatamente onde o caminho vai nos levar no final, mas eu espero que chegamos ao final vivas. Bem, de preferência juntas. Aí ela estende a mão pra Shiori pousar no braço dela. Uhum. Ela vai até ali, aterriza, e quando aterriza, ela olhando pra você com aquele olhar, sabe, semi-entediado, e menciona: vivas e inteiras. Viu o que aconteceu com aquele pulguento? Vou tentar ficar bem. Eu vou tentar me apegar a este pensamento. Inteiras. Inteiras. Ela faz um pequeno, sabe, como se ela encostasse a testa dela nas bochechas do seu rosto, certo? Fazendo, é o jeito dela fazer carinho, entendeu? E depois de fazer esse rápido carinho, ela olha pra você. Apesar de fazer carinho, o rosto dela não muda muito, tá? Não é. Aí você já tá querendo demais. Tudo bem. Dessa expressão, ela então menciona:
Eu estou muito orgulhosa de você, sabia? Evoluiu muito as suas técnicas de jutsus. Muito mesmo. Eu só cheguei aqui graças a todos vocês. Você, do Zetsu, Tai. Até o Eileen. Olha, quando você fala até o Eileen, a expressão dela é essa, tá? Ela meio que fala. Depois dessa expressão ela. Tudo bem. Mas, de qualquer maneira, você evoluiu muito. Muito mesmo. Hoje as suas técnicas evoluem. Você já tem 2 naturezas. Muito bem. Parabéns. Você não fez mais do que sua obrigação. Daí ela para de fazer o momento fofo, sacou? A sua obrigação, porque você estuda que nem uma louca, então tem que evoluir. Bom, é sobre isso mais ou menos que eu queria falar também. Bom, Não, quando tu fala, era sobre isso, ela volta a ficar bem séria de. Tu veio aqui me pedir coisa? Não, eu não pedi. Eu quero. Bom, primeiramente, acho que nós poderíamos ir para o nosso quarto. Acho que vamos ter mais privacidade lá. Explicar. Muito bem. Comum? Ela vai. Vai com você. Só que assim, ela tá com aquela expressão de. O que essa maluca quer? O que ela vai querer de mim, maluco? Consciência mental. Chorando, aumentando o caminho, esconde a carteira. Ah, basicamente, tipo, quando elas chegam no quarto. Já que ela já tem os bullies, por que não? Ela bota os bullies dela sempre no. Como é que fala, gente? Como se ela tivesse desenhado no chão algum selo, uma coisa que remeta à concentração, à calmaria, porque ela vai precisar daquilo. Ela coloca os bullies ali também pra, quem sabe, de certa forma, ajudar ali. E ela põe a Shiori em frente a ela e ela fala. Eu evolui muito e eu sei que você também pode evoluir. Sua voz precisa ser ouvida, aumentada, reforçada. Não muito da voz do vento, mas Yueng, o vazio, bom, pode ter algum conhecimento. Basicamente, eu quero como se fosse forçar a evolução da Shiori para a voz de vento dela. Poderia fazer um teste de focus, por favor? Alguém pode rolar pra mim? Eu estou com, acho que era 270. Eu estou com a mão Isso. cheia de risoles. Não. Basicamente. Não só a mão, né? Infelizmente, sua mão. Eu comi salada. Eita. Teste contra isso. Eu tô nem com o Discord aberto, viu? Quanto? Eu acho que é 276, 270. Caralho, 300, essa fica variando. Manda aí, Bruno. Se o Bruno quitar, ia ser foda, velho. Passou. E aí? Ela passou. Hitomi, enquanto você faz esse ritual, certo? Você consegue realmente, através da sua voz, fazer com que a voz da Shiori surja, evolua e expanda mais, certo? Algo que você já fez tantas vezes em combate, por pura concentração, você faz a Shiori
fazer o mesmo processo, só que não precisa de uma situação tão tensa. A Shiori já é tensa o suficiente. De fato. Enquanto evolui, o corpo da Shiori se cobre com uma grande quantidade de uma aura. A aura da Shiori é meio esverdeada, certo? Uma característica de pessoas com a natureza uma característica comum de quem tem a natureza do vento, é uma aura mais esverdeada. Ao ser coberta, o corpo da Shiori cresce um pouco de tamanho. E de novo, você não está só evoluindo a voz dela, está fazendo o mesmo processo que aconteceu com o Eileen, só que o Eileen foi espontâneo. O Eileen evoluiu sozinho, porra! Um pouco chocante. A Shiori cresce, de novo, ela não fica gigantesca, entendeu? Ela só cresce levemente de tamanho. E após isso, aquela hora vai diminuindo. A Shiori, ela tá com um tamanho e uma aparência muito semelhante a isso aqui, ó. Peraí, eu estou lavando minha mão agora, acabei de espanar o trem. Puta de ódio. Shiori, não você, tá, mãe? A Shiori evolui de novo, mas ainda tá com o tapa-olho, tá? Ela evolui, cresceu, mas ainda tá com aquele tapa-olho. Com certeza. Não, ela não tem olho. O olho que ela tem eu desenhei. Então, né? Olha aí, ó. Consegue refletir um pouco de ódio? Só que um detalhe, quando a Shiori cresce, ela tá ali, ela evolui, ela olha em volta, daí... mas você entende ela, não preciso falar em corujês. Ela... Você evoluiu bastante. Olha isso, ela abre as asinhas, sacou? Vendo que as asinhas dela aumentaram a envergadura. Certo? Diz quando ela genuinamente exibe uma expressão de felicidade. Só que não é aquela felicidade porque alguém se fudeu. É uma felicidade natural. Natural não. É uma felicidade antinatural pra Shiori. Ela ergue as asinhas e mencionou: não foi só a couve com pernas. Também foi um potinho de ódio. Foi só uma couve com perna e foi foda, né? Não é? Ei, Eu vou... ela olha pra você e assim, ainda com um rosto bem sério, ela vai na sua direção e te abraça com as asinhas. Meu Deus, como muito fofo, né? Não, porque desde que não tem ninguém por perto, a Shiori é razoavelmente aceitável pra Hitomi. Ela abraça de novo, fazendo, tipo, com a mãozinha passando por trás, assim, fazendo aquele cafunézinho na cabeça. Ela fecha o olho, sabe, em retribuição, bem, muito feliz. Com a expressão de Shiori, mas muito feliz. Só pra, digamos, terminar. Bom, eu ainda tenho mais um presente pra você. E eu devo avisar, use com cuidado. Daí a Shiori menciona: o que objeto amaldiçoado você roubou do Pulguento? Não foi do Pulguento, não. Foi de um morto por ele. Ai, ela tira. Morto do Pulguento? Morto pelo Pulguento? Não, acredito que não. Já tava morto antes. Talvez morto Já pelo tava pai do morto Pulguento. antes. Já tava morto antes. Eu tenho cara de lápide?
Vai gostar. Aí ela pega e tira o Ofuda. Eu tenho um Ofuda, que é o Ofuda da besta. Ai, meu Deus. Eu consigo mudar. Eu quero basicamente infundir o Ofuda no tapa-olho dela. E deixá-la com que ela consiga acionar esse Ofuda. Você quer então que a Shiori, ao seu bel prazer de uma pessoa, de uma criatura completamente estressada, querer tirar o tapa-olho pra virar uma besta? Isso! Claro que ela quer. É claro. Beleza! Eu não tô nem aí, beleza! Isso vai dar uma merda. Yuri, use com cuidado. Ou eu o retiro. Como é que você vai retirar dela? Boa sorte, porque nenhum dos dois tem cara ela. Olha, Hã? quando Não vai você fumar, sela, quando você sela o Ofuda no tapa-olho, assim, a Shiori tá com uma expressão, a expressão, quem olha, ela só tá com ódio, mas não, ela só tá pensando N situações. Quando, aí, tipo, a Shiori, a Hitomi tá colocando, aí ela falando, quando você sentir bastante ódio, imagine o que você pode fazer, mas apenas imagine, tá bom? Por favor, não mate ele. Não mate o Weilin. Lembre-se disso, não se deve matar o Weilin. Interprete como quiser, tá? E de preferência não mate ninguém do grupo. Até o cara estranho. Que, esqueci o nome, é Yonga. Falando nisso. Peso morto. Ela nem tipo, discorda. Falando nisso, acho que eu preciso conversar com ele. Na cabeça da Shiori pensando assim, a cobra vai fumar, meu querido. Ô Hitomi, aqui pra tu ter uma ideia da diferença de tamanho do que a Shiori era e do que ela é agora. Porra. Deu pra caralho. Aliás, até a força física dela aumenta. Ela pode carregar um ser humano de até 60 quilos. Se É, for Hitomi. Eita, não. Se fudeu, Yanti. Bem por mal, tá? Comer o Yantia. Ela Vai pode... comer o Yantia. Ai, caralho, ela vai comer o Yantia. Não, tu fala isso, a Shiori já manda assim, ó. Eu sou uma ave de rapina, não carniceira. Eu não pego peso morto. Ela manda aquela parada do Diego, tá ligado? Eu não como porcaria. Mas eu acho, Mel, características que se diferem. Tu tem a ficha da Shiori? Eu acho que não. Acho que não tem uma ficha certa pra ela. Só tem. Beleza. Deixa eu ver. Depois eu vou enviar uma detalhada, tá? Mas as características que ela tem agora. Ela tem uma força física muito grande, como eu falei, ela pode carregar até 60 quilos, ou seja, ela pode carregar um ser humano, ou outro ser ali. Pode ser pra predação? Pode, mas ela pode carregar, sacou? A natureza do vento dela melhorou a ponto de que quando ela voa, certo? Ela pode passar pelo inimigo e o bater de asas dela fazem ventos cortantes. Ela pode fazer até pequenos redemoinhos. Certo? Não é uma coisa muito poderosa, mas sim, para distração ou mesmo para combinação de ataques é muito bom. Sim, com certeza, né? E talvez a característica mais interessante é a Shiori, ela pode com o vento dela, ela não tem um dom inato, tá? Isso deixa específico. Ainda ela não possui um dom inato, apesar do mais um motivo pra ela não gostar, o Weilin tem um dom inato. O dom inato dela é o ódio. Se tem isso que é inato nela, é o ódio.
Caraca. Imagino muito ela chegando perto do Eileen que viu voltou a ser pequeno, tipo. Chupa, otário! Vagabundo! O Eli sem entender nada, tá ligado? Hein? Oi, Shuri, tudo bem? Daí. Oh. Oh. A Shuri. Elin, você sabe voar? Daí o Eli. Na verdade, não, eu não sei voar. Daí, Coisa boa. exatamente. Ele pesa mesmo? O Eli pesa o quê? 12, 15 quilos no Não se máximo, menos. preocupe. Eu posso bombar a Shiori ali. Treinar ela pra ficar mais forte. Não se preocupe. Não se preocupe. Aqui, paradinha, Shiori. Falta Então. um café. Nem sei. Então, Hitomi, realmente você transformou a Shiori numa arma secreta, entendeu? Tipo, ela já ficou mais forte, ela já seria uma aliada mais útil em combate, mas ela ainda pode usar a forma bestial e mandar nos inimigos. Vai subir, vai descer. Tudo no sigilo, cara. Se bobear, a Shiori pega alguém e fala, leva ali, daí o cara fala, não me machuque, a Shiori, eu não vou te machucar, o chão é que vai, e ela larga. Mano, a Shiori vai ser o Adão Negro, tá ligado? Puta que pariu, velho. Arranca braços, A Shiori cara. antes da evolução de óculos. Ai. Deixa eu ver. Eu já tive um momento com o Eileen, eu dei as ervinhas. Agora eu tive um momento com a Shiori. Um momento com o Hayato pode ser tipo. É porque só pra, digamos, passar o dia, mas eu quero fazer realmente a cena com Yantia. Mas só pra, tipo. Com o Hayato, eu li o livro junto com ele, já que é um conto infantil. O livro que o Tai me deu. Também que eu não tô escondendo nada dele, então ele sabe o que os bullies são e tudo mais. E o que eu descobri eu também conto pra ele. O rosto dele só é cada vez mais maravilhado, entendeu? Os tesouros, aquele choque, nosso clã é importante. Nosso clã não é só importante, ele guarda uma das coisas mais importantes possíveis no continente. Exato. E depois a conclusão dele, a gente vai morrer. Por isso que a gente vai continuar junto do Senhor das Redes e do Tai. Daí, ele repete, mas Nissan, vão tentar matar a gente. O que você acha? Como você acha que a gente vai sobreviver? A gente tem mais chance de sobreviver sozinhos e sendo atacados, ou com o Dozetsu e o Tai ser atacados? Entende? O Hayato, ele pensa Nunca se afaste deles. O Hayato pensa um pouco dele. Não, realmente, a coisa mais inteligente é ficar do lado do Senhor dos Redes. É enorme, grande, forte, luta com espadas, só tem um braço, fede, mas ele é bem forte. Mano. Torta e soco, eu estou doido. Não culpe ele, tá? Você fede mesmo. Bom, agora eu vou tentar alguma coisinha, mas você pode dormir. Amanhã eu te conto se deu certo ou não. Basicamente, neste momento, a Hitomi vai pegar os bullies. Mano, Ela vai. É só pra mim que eu vou visitar o Yantia, mas eu quero fazer uma coisa. Que? As mesmas ervinhas que eu dei pro o Eileen. Então, eu coloco elas dentro dos bullies. Eu pego. Eu me sento ali. Naquela posição de meditação. Eu entro naquela paz interior até eu ir para o meu. Como é que chama?
o local da alma, né? Tipo, o seu espaço do seu espírito. Isso. E no local da alma, eu imagino que os bullies ainda estarão ali onde fisicamente eles estavam ali no mundo. Eu imagino que estejam ali. Eu toco nos dois. Eu toco nos dois ao mesmo tempo. E é como se eu fosse enchê-los de água, mas eu encho eles com a minha voz. Como a minha voz tem muito do vazio e da água, é como se eu enchesse eles com a minha voz e a água e o vazio dela. Entendeu? Hitomi, ao preenchê-los com a água e o vazio presente na natureza da sua voz, aqueles dois bullies, tá? Os dois bullies, eles começam, de novo, eles estão em forma espiritual ali, só que eles começam a girar em torno do outro, formando tal qual o Yin Yang. E conforme eles vão girando em volta, você consegue notar ecos de sabe, Vox Telon, ecos de voz aqui. E as duas auras se expandem na sua frente, tomando a forma de dois gigantescos dragões. Surgindo esses dois dragões, um circundando o outro. Sabe, é muito semelhante à execução do seu golpe, o dragão gêmeo. Sim. Só que até que os dois dragões ao se circundarem, ele é composto praticamente de estrelas e vazio mesmo. Uma energia, sabe, quase semelhante a uma nebulosa, enquanto que o outro é límpido como a água do mar. Os dois se aproximam, um de cada lado, certo, seu, e os dois falam ao mesmo tempo, então a voz dos dois sai em uníssono, de novo, essa palavra me pegou. Então, eles diante de você, nessa posição, eles falam: muito prazer. É uma honra para nós conhecê-la. Ela pega, ela se curva. A honra é toda minha. Nós nunca pensaríamos que íamos conhecer uma descendente. Acho que estivemos separados por muito tempo. O segredo da imortalidade e da longevidade foi perdido há muito tempo antes. Pois ele nunca foi executado com precisão. O clã Liu Wang, os herdeiros da força e do elixir do dragão, foram aos poucos deixando de existir e se ramificando, sendo obrigados a alterar o próprio nome e assumir o posto de clã de terceira classe. Uma forma de preservar os outros povos através de uma desonra para nós. Hitomi. Infelizmente, para nós descendentes, estávamos sendo caçados. E sermos discretos, sermos pequenos, sermos poucos, foi a melhor opção que nosso clã encontrou. Se tornou irônico que apenas com o objetivo de fazer com que os outros povos não se matassem e não perdessem o valor pela vida, fizemos com que eles parassem de dar valor à nossa vida.
Ninguém deveria ser imortal, Hitomi. Sinceramente, acho que a imortalidade cobra um preço caro demais. Testamos isso com um indivíduo no começo da era dos clãs, quando os 6 clãs se formaram. Antes dos 6 clãs derrotarem o primeiro dragão, antes de fazerem Liu Wang cair e ser obrigado a amargamente se dividir, Liu Wang passou essa sabedoria para um homem que prometeu ajudar, mas quando pedimos ajuda, ele não nos retornou. Ele permitiu com que o dragão original caísse em desgraça, sendo dividido em 2. Nessa hora, quando cada dragão fala, eles param de falar ao mesmo tempo e um fala cada parte, entendeu? Uhum. Enquanto, Sim, meio que eu tava imaginando isso. enquanto um dragão herdou as habilidades do vazio, lúdico e mágico, o outro herdou a natureza da água, característica da criatura, enquanto que o grande lago herdou muito das nossas antigas habilidades, sendo não só um lago, e sim uma manifestação física do antigo corpo de Liu Wang. Navegar por suas águas é trafegar pelo que um dia foi a memória do grande deus dragão. A gente também fica muito, tipo, pensativo. Como é que é o lago que a gente tem que ir? É o mesmo lago. Mal, hein? Não. Qual o nome? É o mesmo lago. Liu Tá. Wang. Tá certo. Eu poderia encontrá-lo. Pode falar. Eu poderia encontrar um fragmento dele. Algo dele que possa me apegar. Lá. Sim, criança. No leito do lago, você poderá encontrar um fragmento que possa servir de memória do que éramos. Talvez uma escama do antigo dragão ou um outro artefato. Contudo, criança, a maior herança do antigo deus dragão que existe é você. Cada herdeiro do que um dia foi o deus dragão é uma prova de que ele existiu. Tal qual um filho ou um neto é a prova de que seu avô existiu. Farei de tudo para que nosso clã, nossa casa, nossa herança seja lembrada. Lang Yu, os descendentes de Liu Wang, não ficarão mais na escuridão. Nós agradecemos, criança. Sempre saiba disso. Você é o nosso legado vivo. Ela meio que faz uma reverência novamente. Mas uma pergunta. O humano, o homem escolhido por Liu Wang para ser imortal. O nome dele. Ele alterou seu nome muitas vezes ao longo dos anos que se passaram. Histórias foram feitas a seu respeito. Ele um dia se intitulou como Takezo, mas hoje eles voltam a olhar pra você, agora o olhar mais sério, tá? Uhum. Hoje, Takezo é o líder do clã do Imperador.
O quê? Takezo. O quê? Takezo é o nome do líder do clã do imperador, ou seja, um dos 6 clãs que tem voz mais ativa e tem direito de se auto-intitular imperador. As histórias infantis fazem referência num cara que futuramente se tornou imperador. A Hitomi tá o quê? Tá assimilando a ideia? Ela balança a cabeça, tipo, literalmente assimilando a ideia. Tipo, de comigo. Não querendo falar nada, mas de certa forma. Que sensação de déjà Déjà vu. vu. Aonde eu já vi isso? Aonde? Ela pega, sabe, tipo, com as mãos, quando você fecha as mãos pra você curvar na frente do corpo, uma punho fechado, outra aberta. Ela se curva e ela fala: espero poder encontrá-los novamente. E espero que estejam sempre comigo. Sempre estaremos com você, criança. Você, hoje, Hitomi Liu Ek. Você é não só a Shugenja, herdeira do Deus Dragão, como também hoje é a guardiã da imortalidade. Nesse momento, se possível, a Hitomi estende os 2 braços. Hitomi é cheia das tatuagens que viram as escamas. Se for possível, nesse momento, ela literalmente vai guardar. É como se fosse usar o que você falou que ela tem agora, para selar as coisas, os itens. Mas ela vai selar dentro dela mesmo. Selando ambos os bullies dentro do seu próprio espírito. Exato. Me fuder? Talvez as pessoas vão querer arrancar meu espírito, mas pelo menos não vai ficar visível. As suas mãos, sabe, vão passando pelas suas mãos como se fosse um pincel invisível desenhasse padrões. Eu imagino que, tipo, os dragões nesse momento meio que entrando nos braços dela e fazendo essas... Exato. E essas tintas vão desenhando padrões de serpentina, sacou? Indo pelos seus braços, passando pelos seus ombros e indo até o seu coração, formando um único kanji no lado esquerdo do seu peito, selando por fim no seu próprio coração o segredo da imortalidade. Ela dá, tipo, ela solta um suspiro, mas não é um suspiro de, tipo, de tensão, ao mesmo tempo que ela sabe que aquilo ali foi, tipo, é muito perigoso, mas de calmaria também, tipo, bittersweet. Gente, esqueci a palavra em português. Agridoce. É, aquele sentimento meio agridoce, tipo, está em segurança, mas eu não estou em segurança. Realmente é um sentimento agridoce, porque é paz, você está conversando com um ancestral direto, mostrando que não, o seu clã não é pouca coisa, ele é importante, ele é uma história de alto sacrifício, unicamente para proteger os outros, tal qual um guardião invisível, para que ambos não se matem.
o que ironicamente causou matança, mas isso acontece. Boas ações têm represálias. E agora você está perpetuando o dever do seu clã ao selar esses artefatos em si mesma, realmente herdando o legado dos Liu Wang, que é proteger os segredos das mentes que não saberão utilizá-los com sabedoria. Muito bem culto. Você sai dessa sua concentração? Sim. Volta ao plano físico. Eu acho que é voltar ao plano físico e dar aquele desespero, tipo, Tô fudido. só me fodo nessa merda. Só que nesse momento é que ela volta ao mundo físico. É porque eu quero que o Yantia pelo menos tenha uma parte e ganhe alguma coisa, coitado. É que ele tá Ela dormindo. Cara, é que ele não falou nada porque ele tem justamente esse defeito. Precisar do dobro de descanso. Eu não preciso nem que ele esteja acordado. É só pra. Deus. Ela Sabe, sabe com as mãos, tipo. sabemos onde isso leva. Já tivemos Karenai fazendo isso. Ela junta, faz alguns selos de mão ali e ela junta, tipo, na palma da mão dela uma pequenininha de água com estrelinhas dentro. Ela vai até o quarto do Yantia. Não, eu não vou dar imortalidade pra ele. Eu só quero o do Pelo amor de Deus, não me dá imortalidade. eu não Eu só vou vou te dar sofrer pra imortalidade. sempre. Só que um dos bullies dava resistência a veneno, um pouco mais de força, digamos assim. Eu entro no quarto do Yantia. Eu imagino que ele nem acorda, que ele não deve ter uma relaxa. percepção boa, Relaxa, ele deve estar apagadão. Eu entro ali e eu olho. Se você vai andar com a gente, é melhor que saiba se defender. E eu boto a bolinha, a bolinha de água dentro da boca dele. Você vai enfiar pela goela abaixo? O que você tá dando pra ele mesmo? Só pra mim especificar. Um dos bullies dava tipo resistência a veneno. Deixa eu ver Sim, aqui, que eu anotei sim. uns três aqui. Não tô dando imortalidade pra ele não, filho. Eu tô só deixando ele mais forte. Botar longevidade e resistência. Basicamente eu só quero deixar ele mais resistente, porque se ele vai andar com a gente, ele vai precisar. Porque eu vi que ele morreu no primeiro bicudo do zumbis. Pequena, não, a primeira e depois veio as outras 28, né? Se eu sou guardiã, eu tenho que me defender também. Tu acha que eu sou idiota pra querer peitar tudo? Então. Esse foi muito bom, foi muito perfeita. Pior que é verdade. O efeito vai causar. Você está deixando o Yantia mais preparado, mais resistente. Talvez isso não seja bom pra depressão dele, mas ele vai. Ele vai estar mais apto a viajar com vocês. Boa sorte, irmão. Acabou, é só isso mesmo. Perfeito. E Igor, o que foi? Porra, o meu discurso anterior foi do caralho. Você é guardião do quê? Um sorriso. E a outra, eu sou guardiã da imortalidade. Mas senti até mal. Ambos têm sua importância. Vai tomar no teu cu. Quer comparar mesmo?
Senhores, vocês têm noção do nível de enrascada que vocês se meteram? Hum. Pra variar. O livro no caminhão se meteu. 200, a gente sai amanhã bem cedinho. Assim, né? Querido, com os meus pets chupados, agora eu alcanço vocês com a Shiori na base do ódio voando. Quer apostar com tá aí? Bora. O Lee, o ápice da educação, da honra, um guardião dos Lee. A Hitomi descobriu descobriu tudo aquilo sobre o clã dela, ganhou uma puta responsabilidade no final desse arco. Praticamente o fim do arco termina com um gancho pra grande responsabilidade dela. E o próprio Takeda, o próprio Dozetsu, pô, agora ele é o líder do próprio clã. Ele é um Lorde, até a Dahi chama ele de Lorde Takeda. Então, É meio que nessa. então, tipo, tu já assume ser Lorde com um pepino pra resolver, entendeu? Então, senhores, praticamente, como eu mencionei, o arco dos Takeda termina com esse pequeno gancho. Bem, sabe, de esquerda. Bem direto, assim. Não, foi um gancho, de baixo pra cima, pegando nos ovos. Utilizando um catar, né? E a nossa aventura de Voz da Honra termina. Satisfeitos? Eu quero te matar. Eu nem tenho que acordar cedo da manhã, a gente pode ir até às 3, cara. Tá de boa. Te ferrar, maluco.